Aqui, ó, bora para a próxima questão, professor. CREMESP São Paulo, VUNESP 2011, questão de número 3. Nos termos do que estabelece o texto constitucional, é livre a associação profissional ou sindicato ou sindical. Observado o seguinte, ok, artigo 8º da Constituição, tá? A questão aqui é uma referência ao artigo 8º, é o caput do artigo 8º, ó. É livre a associação profissional ou sindical. Observado o seguinte, letra A. A lei poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, sendo permitido ao poder público a intervenção na organização sindical quando necessário. Totalmente incorreta. A lei não poderá exigir autorização do Estado, tá? A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, sendo vedado, proibido ao poder público a intervenção na organização sindical. Então percebam que está completamente incorreta. Né? Está claramente é uma afronta ao princípio da autonomia sindical. Onde que está isso na Constituição, professor? É o artigo 8º, inciso 1. Vejam só, artigo 8º. É livre a associação profissional ou sindical. Observado o seguinte: 1. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Então não tem como marcar a letra A. Letra B, bora lá, ó. O que a gente tem na letra B? É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. E aí, afirmativa correta? Corretíssima. Totalmente de acordo com o princípio da unicidade sindical, que nada mais é que o artigo 8º, inciso 2 da CF 88, gente. Certinho, ó. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Então, o Sindicato dos Professores do Município de São Paulo, tudo bem, eu tenho ali como área territorial desse sindicato o município, que é a menor área que pode existir. Mas espera aí, professor, isso aí impede a existência do Sindicato dos Professores da região metropolitana de São Paulo? Claro que não. Percebam que as áreas territoriais, as bases territoriais são diferentes. A base territorial de um sindicato é o município, que é a menor base territorial possível. E a outra base territorial são os municípios da região metropolitana. Entenderam? Então percebam que eu posso ter dois sindicatos coexistindo em parte do mesmo território. Então o sindicato da região metropolitana dos professores, tá? O sindicato dos professores, né, da região metropolitana, coexistindo com o sindicato dos professores daquele município. Mas percebam que a base territorial de ambos os sindicatos que eu utilizei como exemplo são diferentes. Eu não tenho a mesma base territorial. Compreenderam? Sempre tomem cuidado com o artigo 8º, inciso 2. É o chamado princípio da unicidade sindical, muito cobrado em todas as provas, em todos os concursos, independentemente da banca examinador. Então, ó, a gente tinha que marcar a afirmativa correta, de acordo com a CF 88, a resposta é a letra B. Está totalmente de acordo com o artigo 8º, inciso 2. Bem, na letra C, vamos procurar o erro da letra C. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Ok. Exceto em questões judiciais, gente, tanto em questões administrativas quanto em questões judiciais.
Então, o exceto em questões judiciais ali, ó, já torna a afirmativa errada. Caso em que o sindicato deverá indicar um advogado da iniciativa privada para que este faça a defesa de seus membros, devendo a respectiva despesa ser custeada pela respectiva entidade de classe. Nada a ver, tá? Nada a ver aqui a letra C. Letra D. A União fixará a contribuição sindical em todo o país, a qual, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para o custeio do sistema federativo da representação sindical respectiva, vedada a cobrança de qualquer outra contribuição sindical. 2 erros. Primeiro, não é a União, ó, a Assembleia Geral. Olha só, artigo 8º, inciso 4. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Ainda tem um erro no final ali, ó, vedada a cobrança de qualquer outra contribuição sindical. Não, eu tenho a contribuição para o sindicato em si e ainda tenho a contribuição para o sistema confederativo, que vai ser essa contribuição que vai ser fixada por quem? Em Assembleia Geral, ok? Então, ó, da respectiva categoria. Então, letra D, incorreta, em desacordo com o artigo 8º, inciso 4 da CF 88. Vamos lá, ó. Letra E. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado, a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, exceto se suplente, até 2 anos após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Qual que é o único erro? Qual que é o único desacordo aqui com relação à estabilidade sindical? Não são 2 anos após o final do mandato, mas tão somente 1 ano. Qual que é o texto correto da Constituição, professor? É o artigo 8º, inciso 8. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. É a chamada estabilidade sindical. Como assim estabilidade sindical? Ó, imagina o seguinte, eu me candidato a diretor de um sindicato, tá? A partir do momento que eu registro a minha candidatura, eu já estou protegido pela chamada estabilidade sindical. Ah, perdi a eleição. Beleza. Cessa a estabilidade sindical. Ganhei. Aí eu fico com estabilidade não só durante o mandato, vamos supor que o mandato seja de 3 anos. Então, durante 3 anos, eu fico com estabilidade sindical e não só durante o mandato, mas terminado o mandato, até 1 ano depois do final do mandato. Então, ó, se o mandato era de 3, eu não vou ficar só com a estabilidade sindical durante esses 3 anos. Além dos 3, mais 1 ano depois do término do meu mandato, em regra, eu não posso ser demitido. Por que em regra? Lembre-se dessa parte final aqui, ó, tá? Salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Tranquilo? Então, gente, ó, cuidado, é uma questão também extremamente recorrente por parte de todas as bancas examinadoras, tá? Todas as bancas examinadoras gostam de explorar o artigo 8º, inciso 8 da